com açúcar e com afeto. A gente, talvez desde a infância, o doce é associado, né? O açúcar e o afeto andam juntos. E isso tem a ver, muitas vezes, com a nossa herança familiar, a nossa herança de povos, né? Que da onde viemos, a cultura culinária. E a gente também tem isso como tradição da nossa própria família e às vezes de várias gerações, né? E eu fico pensando, a gente aqui no Rio Grande do Sul, né? Toda uma cultura que vem italiana, culinária francesa, polonesa. A gente tem Uruguai e Argentina aqui pertinho, com os postres, doces maravilhosos. A gente tem, eu como italiana, né, descendente italiano, sou neta e sobrinha de vó e tias, confeiteiras de primeira mão. Chegaram a ter uma casa de chás, que era maravilhosa porque era tudo feito pelas tiazinhas, né? Então, daqui a pouco a gente tem essa cultura do alemão, do português, do italiano, dos vizinhos, hermanos, que tem os doces de leite, e por aí vai, e o doce vai entrando na nossa vida. E se a gente for pensar, vejam os buffets hoje, né? A gente vai num restaurante, a gente tem como hábito a sobremesa. Já virou culturalmente um hábito. O acompanhamento final, o fechamento de uma refeição ser a sobremesa. Então, vai ficando complicado para quem ganha peso administrar isso que se tornou rotineiro, um hábito e um prazer, óbvio, né? E quando a gente pensa em baixar peso, a gente já fica pensando, devo ou não? Ontem, quando eu fiz uma enquete no Instagram, se era preciso cortar o açúcar para poder emagrecer, 40% afirmou que sim e 60% que não. Provavelmente esses 60% já sabem uma malandragem que a gente vai aprendendo, que é não deixar de comer as coisas que a gente gosta, mas aprender a comer de um jeito moderado, controlado, que sim é possível. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje, vocês fiquem super bem-vindos para fazer comentários, para fazer perguntas, porque isso também me ajuda quando eu falo aqui com vocês, para não ficar sozinha. Mas a ideia é a gente poder pensar, o açúcar e o afeto andam juntos. Desde a nossa infância, é como os avós muitas vezes nos presenteavam, né, com uma coisinha gostosa que a avó fez, um bolinho, uma sobremesa, e muitas vezes a mãe, os pais, nos dão afeto através do alimento e do doce. O leite materno é doce, né, gente? Então já começa por ali. Uma informação importante desde que a gente é pequenininho. Então, quando a gente está acima do peso e está querendo controlar, ou está comendo muito açúcar e a gente está com os índices de glicemia altos e se tornam preocupantes, a gente pergunta, é preciso proibir o açúcar? Sim e não, eu vou responder para vocês. Né? Então, tem alguns momentos que o açúcar é complicado, principalmente quando a glicemia está acusando ali que a gente está indo além da conta. E daqui a pouco todo o carboidrato que a gente ingere, seja no pão, no arroz, nas massas, ele também vai se transformar em açúcar, né? Então a gente vai fazendo uma overdose. Além disso, a indústria alimentícia, ela está sempre utilizando a gordura, o sal e o açúcar como substância para garantir vida de prateleira, o produto que vai demorar mais tempo para ser consumido. Mas de uma forma geral, tudo vai levando açúcar. Por exemplo, o leite tem a galactose, que é o açúcar do leite. Então, muita coisa tem açúcar e daqui a pouco a gente vai acrescentando no dia a dia. É comum chegarem no consultório pessoas que estão bebendo refrigerante ao longo da semana toda. Às vezes, refrigerante acompanhando é um copo, mas é um copo no almoço e um copo no jantar. Esse refrigerante também é carregado de açúcar e do ruim ainda, né? E mesmo se a gente passar para os lights e diets, eles também não vão ser um alimento legal, né? Algo necessário. Sempre a água vai ser mais importante. Então hoje o que a gente vai conversar um pouquinho,
o que promove o controle do açúcar para quem está formigão? O que desperta o gatilho? E isso talvez vocês mesmos já tenham observado algumas cenas que promovem o despertar da gana pelo doce, né? A larica pelo doce. Que emoções que te levam a comer? Então nós vamos falar sobre isso, o que promove o controle, o que gera o descontrole e que emoções estão envolvidas nisso, ok? Então, primeiro passo é a gente poder entender os aspectos culturais desse açúcar com afeto, que passados de geração para geração, de mãe, de vó, sempre associando, né? As próprias comemorações familiares sempre tem o bolo, o docinho, e até aí tudo bem, porque não é isso que estraga o processo de emagrecimento e não detona. Um segundo aspecto seria as heranças dos nossos povos, como eu vinha falando, né? De uma cultura, por exemplo, na Bahia, os doces de coco, o leite condensado no Brasil. Se a gente conversa com europeus, eles ficam assustados com a quantidade de açúcar que a gente come, porque os nossos doces, para eles, são exageradamente doces, né? Então a gente carrega. Quantas vezes a gente escuta, né? Vou comer moranguinho com leite condensado, né? Então a nossa fruta é carregada de doce. Eu lembro de, na infância, comer abacate, que tinha pé de abacateiro, com limão e açúcar, né? Hoje nos restaurantes a gente encontra creme de abacate com leite condensado no preparo. Então a gente vem comendo e o que vai acontecendo? As nossas papilas linguais vão ficando saturadas desse sabor e daqui a pouco tudo que não tenha muito açúcar, aliás, muito sal e muita gordura, vai ficando o quê? Sem graça. Porque as papilas gustativas vão sendo modificadas e vão ficando mais insensíveis, vamos pensar assim, ao sabor natural das coisas. Então é preciso um desmamar desse processo. E que é processo e que é possível. Então, vamos pensar, a minha experiência pessoal, né? De uma criança que era gordinha, meu apelido era Gordel, uma mãe gordinha que sempre pagava secretárias para trabalhar, cozinheiras para trabalhar para a família, porque ela trabalhava fora e não gostava de cozinhar. E eu lembro de várias cozinheiras que trabalharam na minha família que faziam sobremesas diariamente e no final de semana sobremesas especiais, né? Tranças de pão com caseiro, com goiabada dentro, sonho para esperar as criançadas voltarem da rua, do passeio. E era, então, sempre a geladeira e a cozinha sempre com uma oferta legal de doce, né? Então, quando a gente vai se acostumando a comer desse jeito, ora, tu quer mais. E a tendência é a gente subtrair, tirar de cena a fruta, que é o açúcar, a frutose ali, que nós deveríamos estar ingerindo por conta das fibras, das vitaminas e minerais que elas nos oferecem, né? Então, o risco maior quando a gente ingere muito doce, além do aumento de peso, é também essa modificação do paladar e a exclusão daquilo que nós deveríamos estar comendo, 3 a 5 frutas dia, né? Muita gente que me procura para começar o processo de emagrecimento me conta que come às vezes uma vez na semana, às vezes uma fruta por dia. É pouco, né, gente? Vamos combinar. Então, se a gente for pensar que esse doce em excesso vai se tornar prejudicial para a minha saúde física e emocional, por quê? Porque ele vai gerando uma dependência orgânica e uma dependência emocional. A orgânica é aquela que se refere ao nosso ciclo, ao nosso sistema nervoso central, que recebe a informação da gratificação, do prazer. E isso vai promovendo muitas vezes esse circuito, né, de recompensa e gratificação. Então, se eu como hoje, eu vou querer comer amanhã. À medida que eu vou me acostumando, me habituando, diariamente vai fazer falta se eu não comer. E provavelmente as quantidades vão sendo maiores. Salvo algumas pessoas que se controlam com um quadradinho de chocolate, 70%, 80%, e que ficam tranquilas com isso,
A grande maioria das pessoas que eu conheço, que eu atendo e trato, elas geralmente têm um disparo, um gatilho com a primeira mordida. E quando estão na overdose, ou seja, eu preciso comer doce todos os dias, elas ficam com esse paladar saturado e dificilmente conseguem cortar, porque justamente quando cortam, vem a recaída e a vontade de precisar mais, né? Então, fica uma relação de dependência dessa substância que é o açúcar. Então, se é uma relação de dependência, eu vou ter que cortar. Mas não vamos nos assustar. Cortar radicalmente não vai ajudar. E se isso tem toda uma memória da nossa vida, né, do afeto, também não é negócio radicalizar. Lembrem que sempre que a gente faz jejum e que a gente corta tudo, a tendência é... Oi, Milene, bem-vinda! Quando a gente corta e radicaliza, a tendência é gerar mais descontrole, mais gatilho. Então, a gente vem trabalhando há muitos anos nessa perspectiva de evitar compulsões, aprendendo a administrar. Super interessante esse, claro, porque a dependência do açúcar é a nossa drogadição, né, para muitos de nós, e ela pode gerar o excesso de peso e depois a falta de controle em todo o resto, né? Então, come uma coisa doce, depois pede uma salgada e aí vai indo e gera compulsão. A compulsão, ela é caracterizada por pelo menos uma vez na semana um episódio de uma hiperfagia, uma grande quantidade de um alimento descontrolado e geralmente sem um critério, tem que ser tal coisa. Na compulsão vem tudo junto. Aliás, a compulsão é um tema para uma próxima live aí que a gente volte a fazer. Já fizemos uma que está gravada. Mas na questão do doce, ele causa uma dependência. Aquela necessidade de, diariamente eu preciso desse docinho. Estimulado por uma cultura, por um mercado que é repleto de alimentos e produtos que tem muitas vezes o açúcar na sua composição. E também por uma questão do afeto. Hoje, quando eu fiz uma enquete, de ontem para hoje, perguntei o que as pessoas sentiam quando comiam, ingeriam doces, uma respondeu prazer, e concordo plenamente, porque é prazeroso, eita coisa bem boa. E outra respondeu, abraça a minha alma. Então, o doce acaba sendo um carinho, acaba sendo um presente, um prêmio, um agrado, um conforto. E é isso que a gente vai ter que começar a trabalhar. Como? Passando a se abraçar. Eu preciso entender as minhas necessidades para colocar o que for prazeroso na medida certa. E o doce, a sobremesa, no lugar certo também. E a gente vai chegar nisso hoje. Então, pensando nessa questão de se abraçar e de gerar prazer e um conforto que não seja via o doce, eu lembrei dessa semana 2 situações que eu vivenciei nos grupos que eu coordeno. Uma delas, na segunda-feira, num dos grupos, uma pessoa disse que o final de semana andava sendo chato, cansativo, desgastante e só dava vontade de passar na confeitaria, no mercado, se encher de bobagens e passar o final de semana roendo. E por conta do que conversamos a semana anterior, essa pessoa fez um final de semana bem diferente. Ela foi para a Serra Gaúcha, foi para Encantado, porque agora tem o Cristo do Encantado, né? Que é o novo Cristo Redentor, só que é o Cristo de Encantado. Foi conhecer com os amigos. Dali eles resolveram ir a Vespasiano Correia, que é outra cidadezinha do interior, que tem uma ponte e um bosque maravilhoso. E por essa programação junto à natureza, ela relatou do grupo de ontem à noite que a experiência foi diferente. Passaram rapidamente numa lancheria para fazer um lanche rápido, um sanduíche com um ovo, com não sei o quê, para poder se alimentar na hora do almoço, mas não pararam para fazer a refeição, o aspecto mais importante. A Ivanise está me dizendo, uma criança está triste, convidamos para uma balinha e nunca para ouvir uma música, contar uma história. Perfeito, é isso, a comida ela entra para esse aconchego, né?
E a gente muitas vezes se utiliza desse agrado. Vou te esperar com um bolinho legal, vou fazer uma sobremesa especial para te receber. E a gente vai criando esse hábito. Então, lembrando dessa situação, dessa pessoa que eu atendo ontem, que relatou que foi um final de semana cheio de muita energia, porque ela foi para o meio do campo, do mato, ela viu natureza, bichinhos, se divertiu com amigos, deu risada. A comida deixou de ser o foco. E o final de semana dela foi muito diferente do que vinha sendo nos últimos finais de semana. Então vejam que a nossa necessidade de prazer, ela está presente. Como seres humanos, nós precisamos desse colo. Só que quando a gente reduz esse colo à ingestão de alimentos e especialmente do doce, a gente deixa de entrar em contato e de fazer o carinho mais importante que aquele que a gente está querendo, que é esse, do descanso, do contato com a natureza, com os amigos, com a risada, com aquilo que realmente nos preenche a alma e que não é o doce. O doce, ele talvez entre no lugar daquilo que preencheria a alma. E por isso o convite é a gente parar para pensar como é que eu estou me divertindo, como é que eu estou comemorando, como é que eu estou me acompanhando, né? Porque o doce vem em todas essas possibilidades. Então, eu não preciso cortar o doce para emagrecer, eu tenho que só administrá-lo e de um jeito legal. E diferenciar o afeto desse doce. Selecionar o momento certo do doce e o tipo de doce. Então, eu, formiga Flávia, por exemplo, não deixo de comer um doce no final de semana, por exemplo, se eu tiver afim. E se tivermos uma festa, um evento, se tivermos uma viagem que só naquele lugar tem aquilo ali que é típico, por que não? Né? Não é esse doce que nos faz mal. O doce que faz mal, muitas vezes, não é aquele que todos estão comendo numa cafeteria, todas as amigas reunidas numa cafeteria e vão experimentar uma sobremesa legal. Às vezes a gente sai dessa cena e é em casa comendo bolachas, biscoito, barras de chocolate, potes de sorvete. Esse sim é que faz mal, porque ele tem a ver com o descontrole que a gente falava antes. Então a gente teria que fazer um contato, abraçando essa alma, do que eu mereço. O que eu estou merecendo, o que eu estou precisando? É prêmio, é presente, é um colinho, é um carinho, é um descanso, são risadas. E daí os truques, à medida que a gente bote a cabeça para pensar, para desvendar isso, deixar claro, né, mais nítido as nossas necessidades, a gente pode fazer alguns truques. As frutas, quando a gente para de comer, elas ficam bem sem gracinha. Mas quando a gente ingere 3, 4 frutas ao dia, agora, por exemplo, na estação aqui no Rio Grande do Sul, as laranjas e bergamotas, mexericas, elas estão muito doces, elas estão muito saborosas. Então, quando a gente começa a comer frutas mais seguido, as nossas papilas gustativas, o nosso paladar vai sendo modificado e aceita e obtém mais satisfação disso. Às vezes é preciso um caminho gradativo para chegar nisso. E isso é aos poucos. Então, o primeiro passo seria inclusão de mais frutas no dia a dia. À medida que a gente também sinta necessidade de um docinho, a gente pode lançar a mão dos adoçantes artificiais, mas não aqueles que são calóricos, por exemplo, açúcar demerara e açúcar mascavo. São legais, mas são calóricos. Quais são os adoçantes hoje naturais que a gente considera que não são tão químicos, que não são químicos na verdade? O stevia, o xilitol, que muitos de vocês já devem estar observando aparecer por aí, e o eritritol. Então, stevia, eritritol e xilitol são os adoçantes mais indicados. Quando que eu vou usar? Eu lembro de atendendo no consultório as pessoas botarem um esguicho de adoçante líquido num cafezinho, ou enfim, ou no chá, né? Então a gente podia fazer um desmame desse paladar que está tão carregado de doçura e ir diminuindo quantidades. Então, ao invés de botar um esguicho, coloca 3 gotinhas. Ao invés de colocar
uma colher de sopa, 2 colheres de sopa de açúcar no café com leite pela manhã, coloca uma amanhã de manhã. Depois de amanhã, tenta colocar meia colher. E vocês vão perceber que desta forma, até lembrando que o leite tem o açúcar do leite, vocês não vão precisar mais do açúcar nem do adoçante no café com leite. Esse processo pode ser feito com chá, com café preto, né? Quem gosta de café preto sabe que o café, por si próprio, ele não precisa nem deveria ser adoçado, que ele vai ficar mais saboroso e cheiroso. Então a gente vai reduzindo as quantidades. E quando for utilizar esses adoçantes naturais que eu falei. Além disso, as frutas servem muito bem para preparos de sobremesas mais saudáveis. Ao invés de ser uma sobremesa carregada de creme de leite e leite condensado, eu vou usar daí um adoçante e vou fazer, por exemplo, um creme de abacate ou então uma sopinha de frutas cozidas, como eu gosto de usar peras, maçãs, ameixa preta seca e damasco seco, e esse cozido vai se tornar muito docinho por conta das frutas que têm o seu açúcar natural. Então essa sopinha de fruta é uma alternativa para a gente ir pegando leve com a doçura, aquela do açúcar mesmo. Então a redução aos poucos, as papilas gustativas vão ficar mais adaptadas, o paladar vai se modificar e a gente pode usar também pasta de amendoim sem açúcar, aveia em flocos sem açúcar, água de coco sem açúcar. Porque se vocês começarem a prestar atenção nos rótulos, nas rotulagens, e inclusive as rotulagens estão sendo modificadas, observem quais são os primeiros ingredientes do rótulo. Observem se há inclusão de açúcar nas receitas, nas preparações, nos produtos. A industrialização usa realmente esse produto, né? E o refrigerante, por exemplo, algo que pode ser reduzido. Mas a gente tem o hábito na minha casa de tomar todos os dias. Quem sabe deslocar lá para o final de semana? Quem sabe passar para um refrigerante que seja mais clarinho, o guaraná, o de limão, que não é tão... os colas, né, que vão sequestrar cálcio, inclusive. E fazendo essa redução de danos para um novo hábito, que é o que se quer. As dicas principais que eu gostaria de dar para vocês hoje, que seriam recomendações para esse processo de desmame, primeiro, comer mais frequente. Comendo mais frequente, a gente não fica descontrolado, compulsivo, e quando vai comer, consegue raciocinar para poder comer na medida certa. Essa é uma técnica que eu utilizo há 36 anos no consultório e que funciona. Então, dá para apostar e não tem que ter receio disso. Segundo, beber mais água. Quando a gente bebe mais água, a gente consegue diferenciar fome, sede e vontade. Porque muitas vezes a sede, ela vem mascarada e a sensação de sede acaba dando a sensação de fome ou mesmo a vontade. Então, primeiro a gente bebe água. Quando eu atendo uma criança e ela diz que está com fome para a mãe, eu ensino que a mãe veja com ela. Será que não é sede, minha filha? Vamos tomar um copinho d'água? Vamos tomar um chazinho se está frio? Vamos tomar um suquinho de limão? E daí a criança geralmente... Agora, vamos conversar com a tua barriguinha. Não estou mais com fome. Claro, porque era sede. Então, o que a gente vai fazer como recomendações principais? Comer mais frequente ao longo do dia. A recomendação que eu tenho feito é de 2 a 3 horas. Beber mais água. A ingestão de líquidos é muito importante e o ideal seriam 2 litros por dia. Usar mais frescos e menos processados, porque o processado sempre vai ter ali produtos indesejáveis. Utilizar os carboidratos que são fonte de glicose quando a gente engole. Por exemplo, quem aqui já comeu batata doce ou então mandioca, que para mim aqui é o aipim cozido em água, ele no final da mastigação ele está doce. A própria moranga é um grupo vegetal e que é docinha, né? E a gente pode botar uma canela, noz moscada e deixar esse produto mais docinho. Iogurtes com frutas, tudo isso vai contribuir. As frutas secas, nesse desmame do doce verdadeiro, vamos pensar assim, para o doce de fruta, daqui a pouco uma uva passa no iogurte, vai ser bem docinha. Uma tâmara jumbo, aquelas frescas, 2 delas já são suficientes para nos dar aquele prazer de comer uma fruta legal.
E, por fim, se permitir nas festas, férias, eventos, aniversários, que a gente sabe que somente ali naquele lugar, naquele dia vai ter aquela delícia. Por que não comer? Né? Então, no processo de emagrecimento, as pessoas podem sim emagrecer 500 a 1 quilo por semana, sem se privar de nada e ainda desfrutar daquele objeto de desejo, porque ele vai ser retirado do dia a dia. Então, dá legal para a gente poder saborear uma porção. E daí, o que é essa porção? O ideal é que, para que isso não gere o descontrole, eu não traga a confeitaria toda para dentro de casa, que a gente não faça um bolo, uma torta que 10 pessoas comeriam se eu estou sozinha dentro de casa. Daí vai ser uma arapuca, né? Vai ser uma armadilha para eu tropeçar. Eu posso segurar no primeiro dia, mas no segundo, terceiro eu vou acabar comendo, né? Quantos aqui provavelmente já acabaram comendo o doce que já nem tá tão bom, porque tá ali, sobrou, né? A mesma coisa o chocolate, né? Vou deixar chocolate porque eu vou ficar trabalhando até tarde. Quantas vezes eu escuto os estudantes de concursos, concurseiros que tem que ficar estudando, ou então estudantes de vestibular, eu preciso comer chocolate para ficar acordado. Não, né? Se quer cafeína, vamos então usar o café, o mate, o chimarrão. Porque o chocolate vai ter a gordura, as calorias daí que são indesejadas. E realmente não é o chocolate que deixa a pessoa ligada, né? E sim, talvez com um fracionamento para que ela possa comer e não ficar usando só aquilo que não interessa, né? Aquilo, o alimento pouco saudável. Lembrei de uma outra cena de uma paciente atendida essa semana que ela passou por momentos estressantes na área do trabalho e na área afetiva. Situações bem delicadas e importantes e impactantes. E o que ela se deu conta é que há um tempo atrás, antes de fazer o processo de mudança dos hábitos alimentares, essas duas cenas a levariam para o ataque de comer. Ela disse, sem dúvida, eu chegaria em casa precisando de hambúrguer e doce e sobremesa e tudo que tivesse pela frente. Mas à medida que ela passou a comer certo no dia a dia, ela conseguiu se dar conta assim, olha que interessante, eu me estressei, foi punk a semana, mas eu não usei a comida para acalmar as minhas emoções. Eu não precisei da comida para segurar a onda. Então, maravilhoso te ouvir, obrigada. Faz tanto sentido, claro, né, Ivonise? Tu já foi cliente e eu tenho recebido seguidamente pessoas que estiveram comigo há anos atrás e voltam. E daí o que elas contam? Que a retomada é mais tranquila, porque elas já ouviram uma primeira vez as informações que fazem sentido, aprenderam e agora elas só refrescam a memória. Então fica registrado na memória o aprendizado. Isso é muito legal, né? E é um aprendizado sem dor, né? Sem sofrimento, como eu tenho dito. A Miriam está perguntando, xarope de glicose e de frutose é melhor do que açúcar? Melhor não, né, Miriam? Melhor sempre será a fruta in natura, porque a gente não quer xarope. Isso é uma pergunta interessante, porque a galera anda descobrindo o açaí. E é legal como fonte energética e pode ser considerado um belo lanche de tarde, antioxidante, super do bem. Só que o que está acontecendo com o consumo do açaí? Diferente lá do açaí que eu provei em Belém do Pará, que vem a frutinha, que é amassada, que é preparado aquele xarope daí só da fruta, e ali o pessoal de Belém utilizam esse xarope, esse creme, acompanhado de peixe e pão, peixe e arroz, porque ele não tem gosto nem doce e nem salgado. Eles colocam também uns floquinhos, como se fosse sagu para nós aqui, uns floquinhos de arroz para acompanhar e tomam na caneca. Mas ele não vai adicionado de tanta coisa que hoje aqui, pelo menos no sul, eu tenho visto. Então botam leite ninho, colocam xarope, tipo isso, de glicose, que a Miriam está perguntando, colocam, além de granola e banana,
mel e açúcar mascavo, sei lá, é um escambau de coisas que açaí tem, ninguém sabe o que é, não tem noção do sabor, né? Então, sempre que possível, observem o que tem na rotulagem, o quanto de açúcar contém esses produtos. E à medida que a gente para de consumir diariamente esse produto que vem com açúcar, o nosso paladar se higieniza e a gente começa então a sentir os temperos, a sentir o aroma de uma canela em pó, por exemplo, em cima de uma laranja ou de um abacaxi picadinho. E a gente passa a modificar a nossa relação com o alimento. É tudo que a gente quer. E daí a gente vai deixar aquele doce super mega especial para o dia especial e não para uma compensação do dia a dia, né? Vamos achar outras compensações. Essa pessoa que eu estou acompanhando, que disse que está administrando os estresses sem precisar comer, ela tem voltado do trabalho de bike. Então, claro que ela já chega, embora o ambiente de trabalho seja pesado, ela consegue andar 15, 20 minutos de bicicleta para casa e isso provavelmente gera serotonina, dopamina, endorfina, que são as substâncias do prazer, que estão em várias atividades nossas promovendo esse bem-estar, aquele mesmo bem-estar que o docinho promove. Então a gente tem que trocar as estações, como fazer, por exemplo, uma aula de dança. Ontem recebi com muita alegria uma ex-cliente que me contou que ela anda fazendo academia diariamente, numa academia que é muito legal, que tratam ela super bem, e é uma senhora com mais de 60 anos, e 3 vezes por semana ela encontrou um grupo de terceira idade que tem várias atividades de dança funcional e enfim, de encontros diversos. Não deixa de fazer o cafezinho no shopping com as amigas uma vez na semana, com o horário e dia marcado. Então assim, ela foi descobrindo fontes de prazer. E com isso, o que aconteceu com o peso dela? Está controlado. Dos 10 que ela tinha emagrecido, ela ganhou um pouquinho agora numas férias que ela fez, que foram 3, 4, mas ela está com aqueles 10 controlados e mantidos. Por quê? Porque ela foi fazendo modificações importantes e sustentáveis na vida. Então a gente vai ter que, nessa liberação que a gente está podendo fazer agora, pós-pandemia, descobrir prazeres, né? Uma ida numa telinha, o cinema maravilhoso, o encontro com os amigos, a ida ao parque, aproveitando agora a tendência que o tempo fique melhor para a gente poder estar numa praça, num parque, lendo, tomando um solzinho na pele. Então, é ir substituindo para que o prazer não fique concentrado no doce. Eu quero abrir para vocês me perguntarem mais alguma coisa, algum comentário. Tem uma pessoa que me diz há muito tempo que a gente não deve gastar, um médico, que a gente não deve gastar as nossas insulinas com qualquer doce. Então, quando a gente vê num bifezinho aquilo do dia a dia semanal, as sobremesinhas, aquelas que estão sempre ali nos tentando, quem sabe avaliar, são sobremesas que valem a pena mesmo? Ou será que eu posso segurar e vou deixar lá para sexta-feira e depois no final de semana vou comer uma que eu sei que é mega super boa? Porque senão a gente vai gastando as nossas insulinas, né? Que elas são liberadas à medida que a gente come açúcar. E além disso não vale a pena duplamente porque são calorias a mais que a gente vai ingerindo. Não tem porquê. Então, pessoal, não quero me alongar. A nossa live de hoje é mais curtinha. Mas eu quero finalizar esse nosso encontro desejando que vocês encontrem mais afeto do que açúcar, mais prazer do que doce e menos açúcar no dia a dia, no que a gente vai encontrando. Que a gente possa focar nesse abraço que falaram, né, no recadinho que me deixaram, uma amiga querida, Cláudia, que o doce abraça a alma, sem dúvida. E abraça mesmo, porque ele acolhe, né? E nos remete a muitas lembranças. Nos remete à infância, nos remete a muita coisa legal. Mas a gente pode ir descobrindo outras formas dessa conexão ser legal e deixar o doce na medida certa, porque daí eu desafio vocês. Depois de 3 dias sem nada de açúcar,
o nosso paladar está diferente e a gente está percebendo o açúcar de uma banana muito doce. E se a gente vai levando isso no dia a dia e deixamos concentrado no final de semana um doce maravilhoso, vocês vão concordar e vão escrever aqui para mim daqui uns dias. O prazer em comer esse doce fica maior, porque tu não come ele escondido de ti mesmo, tu não come ele para aliviar as tensões, tu come ele para desfrutar devagarinho, saboreando, merecendo, sem se sentir culpado e seguindo o processo de autocuidado do seu corpo e da sua cabeça. Beleza? Então testem, fiquem 3 dias sem comer doce verdadeiro, usem os 3 adoçantes naturais que eu sugeri aqui, bastante água, mais frutas frescas, os docinhos para equilibrar a vontade que sejam mais naturais e à base de frutas. E o que mais que eu falei? Os carboidratos, né? Complexos, os que vêm da terra, eles também se transformam em açúcar na boca. Então, quem comer arroz com feijão amanhã, quem comer saladas, uma batata doce, quem comer um aipim vai sentir essa satisfação e essa diminuição da voracidade pelo açúcar. Ok? Depois disso, escova os dentes, passa fio, se for mulher, passa batom e tá tudo certo. No máximo um cafezinho depois dessa cena. Ok? Então, espero que tenha ajudado, contribuído essas dicas, porque realmente no dia a dia do consultório é o que eu observo que funciona. Então, vai funcionar com quem estiver se dedicando e perseguindo esse novo hábito, que é saudável e que não nos deixa vulneráveis, né? Porque no final, com a ingestão inadequada, a gente vai ficando cada vez mais vulnerável e mais compulsivo. Ok? Então, espero poder ter contribuído com vocês. A próxima live a gente vai trazer uma convidada, que é a Nereida, que vai estar falando sobre autoconhecimento, que é show de bola. E vou ficar alertando vocês aqui, mas normalmente são terças-feiras. Desculpa, só consegui entrar agora. Ficará gravado? Sim. Eu edito e amanhã provavelmente já está tanto nos videozinhos do Instagram que remetem para o YouTube, que estão lá também. No canal do YouTube tem vários vídeos legais, pessoal. Tanto falando de compulsão, de ansiedade, de autocuidado, de autoestima, dicas, diversos depoimentos de paciente que fez bariátrica, depoimentos de quem voltou a ganhar peso, mesmo fazendo educação alimentar. Gente como a gente, mostrando que é possível a gente fazer as viradas. E eu tenho tido depoimentos de que as lives têm ajudado muita gente. Isso me deixa muito feliz. Claro que as pessoas que têm me acompanhado aqui e que têm o interesse de pegar mais forte agora em setembro, entrou primavera, a gente vai querer se cuidar para o final do ano. Quem quiser conhecer mais de perto a educação alimentar, quem quiser um feedback meu para saber onde é o problema, porque às vezes o problema é não comer tudo que deveria ao longo do dia e isso está gerando compulsão. Às vezes o problema é comer muito de determinados alimentos e pouco de outros e isso dá o desbalanço e também gera aumento de peso. Então, para poder ter uma avaliação do que está rolando, do que pode estar rolando, o convite é que vocês entrem no direct ou no meu WhatsApp, me mandem uma mensagem que eu agendo, vai ser o maior carinho fazer uma avaliação onde eu conheço quem está chegando e avalio o que está sendo problemático. E daí a gente faz essa consulta gratuita por vídeo WhatsApp, tá? Eu tenho atendido alguns pacientes presenciais em Porto Alegre, mas na grande maioria pode ser por vídeo WhatsApp. Então esse agendamento é direto no meu WhatsApp e é uma consulta gratuita para que eu possa dar um feedback de o que não está legal e se for o caso a pessoa vai passar a ter o acompanhamento comigo e daí eu falo de valores, de modalidades, né, de atendimento, se a indicação é uma dieta rápida de 10 dias para dar uma sacudida, se a indicação é familiar, então vamos fazer um combo e entra 2 ou 3 pessoas da mesma família com um desconto especial, porque a gente sabe que daí vai ser mais eficaz, ou se vai ser um grupo semanal, ou se vai ser um atendimento individualizado. Então tem várias possibilidades e é nessa entrevista inicial que eu costumo definir com quem vem me conhecer.
Então, fico à disposição. Agradeço a participação e a presença de vocês aqui e aguardo vocês nos nossos próximos encontros, sempre nas terças-feiras às 20 horas.